Ora bem, vamos ver o enigma número 2 dos quadrados sobrepostos. Neste caso, enquanto no enigma número 1, um dos quadrados, no caso era o quadrado azul, tinha um vértice no centro do quadrado castanho, aqui não há nenhuma posição específica relativa aos dois quadrados. Os quadrados podem estar totalmente ou parcialmente sobrepostos, tendo em conta a sua razão de proporcionalidade. A posição do quadrado de um momento ao outro portanto, não tem nenhuma particularidade, pelo que as figuras geométricas associadas à área de superposição podem ter de 3 a 8 lados. Portanto, temos desde o retângulo ao quadrado, papagaio, trapézio, triângulo, pentágono, hexágono, heptágono e até o octógono. Vamos ver a visualização dinâmica no GeoGebra da área de superposição de dois quadrados nestas situações, de modo a podermos tirar mais facilmente as conclusões. No GeoGebra vamos ver então a superposição de dois quadrados, sem nenhuma particularidade no posicionamento relativo dos dois quadrados, mas que depende única e exclusivamente da razão de superposição dos mesmos. Como podemos ver aqui, podemos ter um retângulo, não é? Como área de superposição. Isso implica determinados dados. Tentamos escolher posições bem específicas, de modo a que deem as figuras geométricas pretendidas. Portanto, isto, beta é igual a 0 graus, esta rotação do ângulo do ponto P é igual a 0 graus. A ordenada do vértice é igual a 4, portanto x igual a 4 e y igual a 18. Portanto, é a ordenada deste ponto O. E, portanto, tendo em conta as dimensões dos lados, 18 unidades de comprimento para o lado 1 e 22 unidades de comprimento para o lado 2, obtemos este retângulo. Que neste caso podemos calcular dinamicamente a área de superposição, que é correspondente a 65 unidades de área. Podemos ter um quadrado, não é? A área já é diferente, 169 neste caso. Papagaio, 145,59. Trapézio, 115,01. Triângulo, 59,11. Pentágono, 245,02. Hexágono, 204,55. Heptágono, 357,84. A área de superposição é muito maior. E octógono, 268,41 unidades de área. Podemos ver, animar a superposição dos dois quadrados em termos de rotação, em termos daquele ponto, mas podemos fazer variar a sua ordenada assim como a sua abscissa, não é? E a ordenada também pode ser. Portanto, as combinações são infinitas das figuras que se podem obter. Portanto, em qualquer situação destas, nós para calcularmos a área de superposição, o software calcula diretamente, né? 78, 85, 95 unidades de área, mas teríamos que compor isto num retângulo mais um triângulo. E, portanto, um retângulo, um triângulo e outro triângulo, aliás. São dois triângulos e um retângulo. E, portanto, pelo cálculo das áreas parcelares, obtemos as áreas totais. Neste caso concreto, é possível calcular a área de superposição, portanto ele calculou a área de superposição direta, que é igual a 158,7 unidades de área. E o que é que nós verificamos aqui? Verificamos que o quadrado a castanho tem de lado 18, cuja área é 324 unidades de área. O azul tem 21 unidades de comprimento, tem uma área de 441 unidades de área. A razão entre a área do quadrado castanho sobre o quadrado azul é de 0,73%, ou seja, 73,47%. E verificamos que, neste caso, a área de superposição relativamente ao quadrado castanho é de apenas 51,02%. Portanto, esta área aqui, esta área de superposição, a área não superposta, esta parte aqui, corresponde a 51,02% da área total do quadrado castanho. E esta área não superposta do quadrado azul corresponde a 64,01%.
Portanto, fazendo variar a posição da área, o software calcula dinamicamente as áreas associadas. Portanto, tanto a área proporcional ao quadrado castanho como ao do azul. Ora bem, visto a demonstração dinâmica no GeoGebra, podemos passar às conclusões. Portanto, os quadrados propostos formam diversas figuras geométricas, como vimos, o retângulo, o quadrado, o papagaio, portanto, que é um polígono de 4 lados, mais o trapézio, o triângulo, o pentágono e finalmente o hexágono, o heptágono até o octógono. Portanto, a superposição permite ter diversos polígonos e outros não específicos, portanto, figuras não tão simétricas, portanto, mais assimétricas. A primeira conclusão é que a área de interseção, bem como a sua forma, depende do tamanho do segundo quadrado Q2. Enquanto na primeira não dependia, aqui depende. Quanto maior for a razão de superposição, maior é a área da área de interseção. Bem como a relação, depende do tamanho, bem como da relação percentual de superposição dos quadrados, não é? Portanto, este quadrado azul pode estar com esta área de superposição, mas precisamos variar a abscissa para aumentar a abscissa no sentido positivo, a superposição aumenta, como vamos ver. A segunda conclusão, em qualquer um dos casos, seja o quadrado Q2 igual ou menor ao quadrado Q1 e nunca inferior, a área de interseção dos dois quadrados, à exceção das figuras geométricas específicas e mencionadas para as quais é possível calcular a área, mais ou menos diretamente, que é o caso do retângulo, do quadrado, do triângulo, do trapézio, do hexágono e outras, todas as outras figuras têm que ser calculadas por decomposição da área de interseção em figuras geométricas cujo cálculo é dado por uma fórmula já bem determinada. Por exemplo, no caso desta figura, temos esta figura de interseção, esta área de interseção, podemos decompor isto num trapézio e um triângulo. Portanto, é-nos mais fácil calcular a área de superposição, que é a soma das áreas do trapézio mais a soma da área do triângulo. A terceira conclusão é que, sendo a área da união dos quadrados, a área da união dos quadrados é igual à soma das áreas dos quadrados deduzida da área de interseção. Portanto, como é evidente, esta área de interseção está incluída na área do quadrado azul e torna a estar incluída no quadrado castanho, pelo que tem que ser deduzida uma vez. Como nós vemos aqui. Portanto, a área de interseção é esta área que tem que ser deduzida. Vamos ver um exemplo agora de interseção, bem específico, com medidas de lados, no GeoGebra. Vamos ver um exemplo concreto e vamos visualizar, por exemplo, o exemplo em que o quadrado castanho, Q1, tem de lado 12 unidades de comprimento e o quadrado azul tem de 14 unidades de comprimento. O que é que verificamos? Verificamos que a área do quadrado castanho é L1 ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, 144 unidades de área. Enquanto a área do quadrado azul é exatamente L2 ao quadrado, ou seja, 14 ao quadrado, ou seja, 196 unidades de área. A razão de proporção de áreas de um quadrado para o outro é à volta de 73%. A área de superposição, neste caso concreto, mede 70,56 unidades de comprimento. A área não superposta relativa ao quadrado castanho está calculada, é igual à área, exatamente a área do quadrado castanho menos a área de superposição, o que dá 73,44 unidades de área. Enquanto a área de não superposta do quadrado azul é exatamente igual à diferença entre a área do quadrado azul menos a área de superposição, ou seja, 125,44 unidades de área. As razões as proporcionalidades entre as duas áreas neste caso, do castanho 51% e do quadrado azul 64%. Por outro lado, a decomposição do quadrado, está ampliando, a deposição do quadrado da área de superposição, neste caso pode ser feita decompondo exatamente a área num trapézio mais um triângulo retângulo. E, portanto,
se calculássemos as áreas destas figuras geométricas e se as somássemos, íamos obter os tais 158,7 unidades de área.